Quanto às disfunções de memória, ou seja, a síndrome amnésica, já que nós vimos os tipos de memória anteriormente, temos algumas circunstâncias importantes que devem ser levadas em conta. Funcionamento da memória declarativa. Se o funcionamento dessa memória for normal, há uma necessidade de dependência iminentemente da integridade do hipocampo e das suas conexões de fibras, para permitir projeções de fibras da amígdala ao córtex orbitofrontal, que também desempenham um papel importante. Essas conexões perfeitas têm-se o funcionamento da memória declarativa normal. Mas no caso de lesões ou doenças cerebrais que afetam essas estruturas e circuitos reguladores, pode causar a chamada síndrome amnésica. Não lembra do que aconteceu. Conceitos importantes sobre a síndrome amnésica dizem que reflete uma disfunção específica, isolada ou predominante, da capacidade de guardar memórias recentes, amnésia anterógrada, e de lembrar informações armazenadas antes do início do problema, que é a amnésia retrógrada. Além disso, isolada ou pura, não afeta outras funções mentais, como linguagem, raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas, mas afetam basicamente a memória a longo prazo, preservando em grande parte a de curto prazo e a processual. Acompanham-se, em geral, de alterações da personalidade ou anormalidades de motivação. Quanto ao diagnóstico diferencial entre síndrome amnésica e demência, tem-se que demência não inclui apenas a amnésia, mas também outros déficits neuropsicológicos focais, como a afasia e a agnosia. Então, é bem mais amplo. Causas da síndrome amnésica. Os distúrbios de memória podem começar repentina ou lentamente e progressivamente, dependendo do tipo de memória cerebral subjacente. Às vezes é apenas uma circunstância eventual. A memória afetada pode ocorrer por lesões cerebrais traumáticas. Neste caso, o indivíduo normal consegue repetir números até 7 algarismos, mais ou menos 2, quando apresentados desta forma, evidenciando traços de memória perdidos muito rapidamente e não são incorporados na memória de longo prazo. Além disso, pode haver hemorragia, isquemia, processos degenerativos, encefalopatia metabólica e iatrogenia, uma causa não evidente. A lesão unilateral das estruturas e dos circuitos reguladores de memória podem levar a déficits de memória lateralizados e a lesões bilaterais. Neste primeiro caso, está-se diante das lesões do lado esquerdo, que afetam mais a memória verbal, ou de lesões do lado direito, que comprometem mais a memória visual. E se houver lesão bilateral, afeta os dois tipos de memória. No caso da amnésia pós-traumática, refere-se à amnésia que ocorre após uma lesão cerebral traumática, um TCE, por exemplo. Neste caso, a amnésia anterógrada, ou seja, há uma incapacidade de lembrar-se de fatos que ocorreram depois do acidente. Não aconteceu isso assim. Não lembro. A amnésia retrógrada consiste na incapacidade de lembrar-se de fatos que ocorreram antes do acidente e afetam períodos variáveis de tempo antes e depois do acidente, dependendo do local acometido, da intensidade do acidente. Podem ser parciais, restando as ilhas de memória entre os lapsos amnésicos de memória, que podem ser acompanhadas de outras anormalidades neuropsicológicas, dependendo da causa básica. E outras doenças que podem afetar, que podem causar amnésia. Qualquer doença ou lesão que afete bilateralmente as estruturas que formam a memória podem causar uma síndrome amnésica, mas há uma condição com importância clínica especial aqui retratada. A encefalite por herpes simples, por exemplo, afeta preferencialmente as estruturas límbicas, que causam lesões bilaterais dos lobos temporais mesobasais e dos giros do cíngulo. No caso do infarto talâmico, ocorre por causa da configuração da irrigação sanguínea presente no tálamo e, normalmente, a perda bilateral. Nas hemorragias ou infartos dos núcleos septais, depois de ruptura e ou no tratamento de aneurisma sacular da artéria cerebral anterior, também pode incorrer em alteração da memória. As lesões do esplênio do corpo caloso geralmente envolvem a comissura dos fórnices imediatamente adjacentes, com
traumas ou isquemias, incorrendo também em alterações de memória. Papez foi o primeiro a propor que a experiência da emoção poderia ocorrer por um circuito neural subjacente que envolvesse o sistema límbico e as áreas corticais do cérebro. Propôs então que, ao receber um estímulo, ele é transmitido do hipocampo pelo fórnix até os corpos mamilares, chegando depois ao tálamo. O núcleo do tálamo envia o estímulo, então, pelo giro cingulado, que volta ao hipocampo, fechando o circuito de Papez. Mas, ao mesmo tempo, o estímulo projeta-se para áreas amplas do córtex. Papez acreditava que todo esse circuito permitia o controle das respostas endócrinas, viscerais, emocionais e voluntárias ao ambiente. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.